Moço, aí tem comida? Que boa a sua vida, que bom. Aqui não tem nem queijo, nem pão, nem um pouco de vida. E há tempos que não como. Tão pouco sei como morrer. Tem veneno, moço? Quero comer algo que me faça mal. Um mofado de bolo, um pão integral, algo radical, letal, algo fatal, mortal. Algo, um labirinto que me dê alucinação, que faça alvoroço, moço. Algo que me leve consigo a um jazigo, a um caixão, que não me deixe faminto, nem sedento, nem ao vento. Algo que me dê abrigo. Dê-me ao menos o almoço que costumo estragar. Dê-me o estragado. Faça um esforço, uma salada, um ovo podre, um jantar no ano novo, moço. O que puder me dar. Um morticida qualquer, o que quiser, um formicida, um inseticida, uma mulher, uma vaca completamente louca. Um garfo, uma colher, uma faca, um talher, uma ponta bem afiada na boca. O que vier é um presente. Um dente para mastigar comida, um remédio que me deixe doente, um tédio, uma mordida, má sorte, figa, chocolate, algo para a morte, algo que mate, que tire a vida. Dê-me um veneno, um doce, um pirulito, um meteorito, uma paulada na cabeça, algo que resolve. Um chiclete, uma bala de revólver, uma granada, um tiro de escopeta, uma bola, uma pistola, um nada. O que quiser. Pinga uma pinga, uma gota de veneno, algo na minha boca, um leite no peito, um pouco de leito, nada menos que litros de ácido úrico, ácido sulfúrico, benzeno, nada demais. Chazinhos naturais, plantas mortais, ervas abortivas que me abortem da rua, uma pata de vaca, uma comigo ninguém pode, uma cabeça de bode, um pé de cabra que abra os braços e dê um abraço no âmago de meu estômago, algum toque que me traga, uma ruda na boca, uma ajuda, uma praga. Preparo o meu prato com veneno de rato e uma taça de vinho com muito veneno, ferro, chumbo, chumbinho, algo que me seja leve, amendoim, racunim, eutanásia, em festival rico e farto, um cardápio fatal, um infarto, um surto de vírus contagioso, algo que me seja bem bom, bem nocivo, bem gostoso, um drink, um aperitivo, um bombom venenoso, uma carne contaminada, cisticercose solitária, um ossinho bem curto, uma bebida estragada, comida com a validade ultrapassada, vencida. Sirva-me, moço, por favor, em taça de cristal rachado, uma água poluída, algo que mate a sede, algo que mate a vida, um sorvete envenenado, um banquete grato, um bolor, um mofo, uma linguiça, um chuchu, envenenados, crus, coisas mal feitas, mal distribuídas, carne putrefeita, carniças, urubus, um germe, um verme, uma derme apodrecida, tudo me serve, tudo se come, tudo é comida, tudo é vida, tudo experiência. Deixe o experimento do sabor de um elemento químico repulsivo. Não me deixe, moço, isento de algo bem nutritivo. O capricho de um alimento, um lixo radioativo, um césio imitente, um milho explosivo, quem sabe um urânio, ou lantânio, ou mercúrio, líquido, consistente, claro, escuro, experimento consciente, algo incandescente, algo inseguro. Dê-me algo para comer, veneno para morrer, um arroz, um facão que corte, que rasgue, que fure, um baço, um estômago, um coração, um prato de vento, de poeira, de sujeira, de fogo, de enxofre, um prato de comer qualquerzinha besteira, qualquer coisinha. Se puder ainda, moço, dê-me essa comida, esse almoço, teu resto, tua cesta, esse pescoço que sobra dessa galinha, essa água morna que fica dessa sopinha, o osso ruído da costelinha, a brasa dessa picanha, essa gordurinha, ou o veneno da cobra, do escorpião que pica, suco de peçonha, garras de aranha, carne de sapo, um trapo, uma formiga, um retrato da vergonha, da miséria e da desgraça, uma sobra, a espinha dessa piranha, de uma sardinha, o espirro de uma rosa, a água de um parto, uma nicotina, um cigarro, uma fumaça, uma tragada num cano de descarga, monóxido de carbono. Dê-me algo que me faça dormir, algo tóxico, mortífero, uma espécie de elixir, algum tipo de sonífero, um fel, um sono terno, fraterno, um inferno, um céu, um sonho eterno. Moço, dê-me o que comer, dê-me veneno, eu quero morrer. Não quero a goiaba do Senhor, eu quero o bicho. Eu não quero o teu escargot, eu quero o lixo da mesa, do chão, do corpo, farelo de pão, mijo e cocô. Quero atônito o teu vômito, tua migalha e o teu suor.
Quero é a tralha e a urina que desprezas, lançando a menina pro lado de fora. Quero minha sina na sorte de um alimento, morte, carnificina. Dê-me algo para ficar forte, algo que sustente, algo atômico, uma bomba de Hiroshima, biotônico, vitamina, cálcio, ferro, aço, cloreto de sódio, cloreto de potássio no sangue, na veia, banana, aveia, ódio, teias de tarântula, ostras, moscas, um fortificante, algum fogo, uma tocha, uma chama, anabolizante, moda, algo que come, algo que broche na hora da transa, na hora da furia, da masmorra, da vergonha, da fome, algo que brote para ficar forte, maconha, coca, morte. Dê-me, moço, algum esboço, algo que me sacie da rua, uma esmola tua que me satisfaça, alguma coisa, algum troço, algo que não posso, que me tire a vida, um morticida, uma saída, algo nocivo, um castigo, um incentivo, uma força, um lápis, um caderno, uma porca, um éter, um lenço, algo em que não penso, algo mortal, ameno, algo que se ingere, algo que se consome, algo que se bebe, algo que se come, pois a continuar morrendo e morto continuar vivendo, prefiro comer veneno a ter que morrer de fome. Olá, eu sou o Léo Rossetti, eu faço parte do grupo Filhos de Baco, um grupo da cidade de Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, um grupo que está há 5 anos na estrada com espetáculos que basicamente versam sobre um teatro político, um teatro que procura dar conta das questões sociais, e o espetáculo que a gente está trazendo para o Festival do Rio basicamente tem essa proposta também. Nosso texto ele é uma adaptação de um poema de mesmo nome, Veneno, um poema escrito por mim e que procura e que tem como, na verdade, ele tem como a questão principal dele uma questão universal, que é a questão da fome. E o nosso personagem também é um personagem universal, no sentido de que nós entendemos a fome como uma questão humana, não uma questão de grupos específicos, mas uma questão que atinge basicamente a humanidade na sua inteireza, né? A humanidade no seu todo, e um personagem que pode ser cada um de nós, que pode ser um brasileiro, mas que pode ser uma mulher do Sri Lanka, um homem da Nigéria, uma mulher, uma criança indígena em situação de penúria. Nosso espetáculo ele tem o nosso texto tem como foco a reflexão a partir desses dilemas universais que atingem o ser humano, tendo como eixo a questão da fome. Só que não a fome propriamente dita apenas, a fome no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais metafórico, que é a fome por justiça, a fome por igualdade social, a fome por justiça social, né? A fome por um mundo mais equilibrado, um mundo menos cruel, um mundo com mais distribuição de riquezas, de comida, de alimentos. E o teatro que a gente procura fazer, que a gente tentou traduzir justamente a partir desse espetáculo, a gente parte do texto para pensar o nosso projeto de palco, nosso projeto de teatro. Então a gente também dialoga com esse texto, na medida em que nosso espetáculo, teatralmente falando, né, artisticamente falando, procura também atingir o público nessas questões que estão basicamente ligadas à justiça social, a um teatro político. O nosso teatro é político porque o nosso texto também é político. Então a gente não concebe, a nossa proposta cênica, por exemplo, não é uma proposta cênica que se encerra no palco. Nossa proposta cênica, ela começa na dinâmica social, nas questões sociais, e ela não termina também no palco. Ela termina, o foco dela é o público, o foco dela é a não conclusão, porque a gente entende que a conclusão encerra as questões que a gente quer discutir, que a gente quer provocar, que a gente quer debater, que a gente quer que seja refletida, né? A questão que a gente quer que seja refletida, basicamente, é a questão da fome. Mas nossas questões, elas vão para o público e não se encerram no público. A proposta que a gente tem, que a gente traz,
é que o que seja visto no palco, o que seja compartilhado pelo público, seja motivo de reflexão, mas não uma reflexão leve, uma reflexão superficial, mas uma reflexão profunda através da pedagogia do choque, né? Eu estou chamando de pedagogia do choque para tratar, para me referir ao grotesco que são as injustiças que acometem a nossa sociedade, né? O escândalo que essas injustiças são, o escândalo que é uma pessoa morrer de fome, o escândalo que é uma pessoa não ter o que comer, né? Isso não pode ser tratado dentro do nosso ponto de vista, tanto artístico como poético, quanto profissional, né? Isso não pode ser tratado a partir da superficialidade, isso tem que ser tratado a partir do escândalo, porque isso dentro do que a gente entende, não pode ser uma coisa naturalizada, né? Então o nosso teatro é provocativo nesse sentido, porque ele procura atingir o âmago, como diz o texto, do espectador, de maneira que esse espectador ele saia do teatro de modo desconfortável, né? Então, dentro nesse sentido, acho que a nossa proposta caminha para um teatro do desconforto, se é que essa expressão existe. E acho que isso poderia resumir aquilo que a gente está trazendo para o Festival do Rio. A gente está trazendo o teatro do desconforto. Eu acho que essa é a melhor expressão para definir tanto artisticamente o nosso espetáculo, quanto profissionalmente o nosso grupo e o nosso texto também. Eu espero que que cause esse desconforto e que a gente possa contribuir para refletir sobre a situação do mundo e particularmente a situação do Brasil e mais especialmente ainda a situação do Rio de Janeiro, já que o festival é no Rio, e acho que tem tudo a ver com o que Filhos de Bacos estão trazendo nesse momento. É isso.